Estamos iniciando agora a primeira de uma série de lives que pretendemos realizar, com a participação de um convidado, sempre falando sobre a sua experiência com o Sai Baba, sobre a sua experiência no Centro Sai, sobre a mensagem do Sai Baba. E deixa eu tirar o som aqui que eu deixei o som. E a nossa ideia é de fazer essas diversas lives, convidando pessoas do centro e amigos nossos, companheiros nossos, que possam trazer uma contribuição. Nós aproveitamos para reverenciar e agradecer a Sai Baba pela oportunidade de realizar mais esse selo e queremos pedir a senhor Ganesha que nos garanta o sucesso do evento. Vamos sair. Bom, hoje a nossa convidada é a nossa querida irmã Rosélia Magalhães, que já está aqui conosco e que aceitou esse desafio de ser a primeira participante de uma live de um aprendiz, mas é como nós costumamos dizer, Sai Baba conduz e comanda tudo, então nós entregamos na mão do Senhor que no fim dá tudo certo. Rosélia, antes de apresentar você, eu gostaria que você fizesse 3 ons para a gente iniciar devidamente a nossa... Gente, eu ainda não estou acostumado com o lado. Pareço a esquerda, a direita, é complicado. Mas, Rosélia, então, por favor, faça 3 ons, que aí eu faço a sua apresentação e nós damos início. Boa noite a todos, os irmãos presentes. Vamos fechar os olhos, nos acalmar um pouco, inspirar profundamente e entoar 3 vezes o Pranava 1, pedindo a Swami que conduza toda essa atividade, que a gente possa tocar os corações e as mentes de todos que aqui estiverem conosco nesses momentos. Que bom. Rosélia Magalhães é uma membro antiga da nossa organização e hoje exerce a função de vice-presidente do Centro Sai de Vila Isabel. Eu gostaria de começar nosso bate-papo com a Rosélia, perguntando a ela como ela conheceu o Sai Baba e o Centro Sai, quando foi isso, que ela falasse um pouco sobre esse tema. Porque o tema hoje da live é a minha experiência com a organização Sai do Brasil. Bom, obrigado pelo convite, Betinho, realmente é um desafio, a gente está aqui ao vivo, né? Eu conheci Sai Baba há 31 anos atrás, né? Eu fui convidada para uma reunião de pessoas na casa de uma conhecida, e essas pessoas eram pessoas que eram devotas de Sai Baba. Eu ainda não sabia, nunca tinha ouvido falar de Sai Baba. Isso foi em maio de 1990. E nessa reunião eu conheci o Betinho e outros irmãos que estavam lá nessa, que a gente chama de satsang, né? É uma reunião de devotos.
E isso foi em maio. Quando foi em julho desse mesmo ano, de 90, eu fui convidada por esse grupo de pessoas para ir ao centro de Vila Isabel, que ainda era na Maxwell. Foi a primeira vez que eu entrei no centro, foi em julho de 90, exatamente no dia 29 de julho de 90. E você, João, talvez está se perguntando como é que a gente guarda essas coisas, né? Tem tantos anos, vai fazer 31 anos. Foi uma data muito marcante para mim, porque eu nunca tinha conhecido um centro, nunca tinha conhecido Saibaba. Lá eu participei da reunião de cânticos, enfim, estava tendo algumas atividades, e Saibaba diz que não vai ter, assim, uma coerência, talvez, aparentemente, no que eu vou falar dos tempos, porque eu me organizei para falar, enfim, mas as coisas vão saindo, e eu programei para mais adiante falar sobre isso, mas não tem problema, a gente fala aqui, se precisar, depois volta nesse tema. Foi me dito, né, dos poderes de Saibaba, do poder dele, né, como um avatar encarnado. E aí eu fiz um pedido a ele, né, e eu li num dos textos de Saibaba, num dos escritos, que alguém perguntando para ele se primeiro vem a experiência ou primeiro vem a fé. A pessoa dizia que primeiro ela tinha a experiência para depois ter fé. E ele diz que não. Primeiro você tem a fé para depois você ter a experiência. E eu tive uma primeira experiência logo no primeiro contato com o Saibaba, sem conhecer nada. Nesse domingo que eu fui lá no centro da Maxwell, eu fiz um pedido a ele de uma situação pessoal que eu estava vivendo, e na segunda-feira esse pedido foi aceito. Então, ele já me deu a primeira experiência logo de cara, e ao longo do tempo, eu fui tendo muitas outras experiências com ele. Como todas as pessoas, algumas pessoas, não todas, mas muitas pessoas que chegam ao centro de Vila Isabel, aos centros da organização SAI no Brasil, eu já tinha passado por várias instituições espirituais, sem nunca ser filiada a nenhuma delas, né? Mas havia essa busca espiritual. E quando eu comecei a frequentar o centro de Vila Isabel, houve uma identificação muito grande com a mensagem de Saibaba. Era como se a minha busca por um espaço espiritual tivesse chegado ao momento em que eu precisava estar. Então, eu encontrei o lugar que eu precisava, né? Tudo aquilo que se falava, que se estudava, todos os textos de Saibaba faziam muito sentido para mim, era muito familiar. E aí eu entrei e estou até hoje, né? Espero ficar até quando puder, até quando o Saibaba permitir. Vai ficar, vai ficar. Eu me lembro que às vezes eu pensei assim, eu quero morrer no centro Saibaba, eu não quero sair do centro Saibaba. E você falando isso, eu me lembrei. A gente assume essa oportunidade com todo o coração, né? Muitas pessoas não entendem como nós podemos ser tão ligados ao centro, ao trabalho, à mensagem de Saibaba, mas cada um é que sabe, né? Mas, Rose, e você falou da sua chegada no centro, mas a mensagem, como a mensagem entrou na tua vida, assim, fala mais sobre isso, como é que isso afetou a tua vida? Você falou que tinha uma busca espiritual anterior e que se encontrou no Centro SAI, com a mensagem Saibaba, mas fala um pouco mais sobre isso. As pessoas, às vezes, é bom para as pessoas saberem.
A mensagem de Sai Baba, ela é muito extensa e muito profunda, né? A gente vai tomando contato com ela ao longo do tempo, da vivência dentro da organização Sai Baba, né? Essa mensagem, ela traz para a gente orientações de vida em todos os aspectos da nossa vida, né? Sai Baba, ele é muito didático, né? Muitas coisas ele fala muito assertivamente, como que a gente deve se conduzir, como a gente deve acordar e dormir. Ele tem toda uma prescrição para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida feliz, com sentido, uma vida harmoniosa. Claro que a gente vai colocando em prática isso aos poucos, na medida em que essa mensagem ela vai ganhando consciência para nós, né? A gente vai tomando consciência dessa mensagem. Então, se eu tivesse que escolher alguma coisa, né, da mensagem, dos enormes ensinamentos de Sai Baba, seria essa coisa que é tão, vamos dizer assim, inovadora para algumas pessoas, que é essa perspectiva de pensar que você é Deus, que você tem essa centelha divina, né? Isso é muito, às vezes, até impactante para algumas pessoas dizer isso. Mas como? Eu não sou digno de ser Deus, dizer que eu sou Deus. Mas Sai Baba afirma, né, que nós temos essa centelha divina e todos têm. A gente ainda só não tem consciência disso. Então, tudo que a gente vivencia dentro da organização Sai Baba é para que a gente, em algum momento da nossa vida, desperte para essa consciência, né? Todas as práticas que a gente faz, todas as atividades que se desenvolvem, é para que a gente desperte para essa consciência de que nós somos Deus e que todos são Deus. Todos têm essa centelha divina, todos são filhos do mesmo Pai e estão irmanados numa mesma unidade. Não é nenhuma novidade isso, nas várias tradições espirituais se fala sobre isso, da paternidade de Deus e da irmandade dos homens. Mas Sai Baba, ele traz isso para a gente de uma forma muito clara, ele nos torna muito confiantes, né? Uma palavra que a gente deve sempre lembrar, e eu até anotei isso aqui para não esquecer, autoconfiança. Sai Baba diz que a gente deve ter autoconfiança. Eu, para estar aqui hoje, durante 31 anos, eu vim desenvolvendo essa autoconfiança. Eu sou uma pessoa, os que me conhecem sabem, eu falo bastante, eu converso muito, mas eu não gosto dessa exposição pública, né? Eu tenho tranquilidade de falar no Centro de Vila Isabel, de falar com outras pessoas, nos nossos seminários, congressos, mas para chegar a estar numa atividade pública, é preciso ter muita autoconfiança. E essa autoconfiança a gente desenvolve dentro da organização Sai Baba, né? Porque Sai Baba diz que essa autoconfiança é a confiança no Atman, né? No Deus que nós somos. Então, é necessário ter autoconfiança. Tudo que a gente faz, todas as atividades, tudo que a gente se envolve na vida do centro, cantar, fazer serviço, trabalhar na área de educação, tudo isso vem para desenvolver a nossa autoconfiança, né? O círculo de estudos, que é uma das práticas que Sai Baba recomenda, assim, com muita força que a gente desenvolva, para desenvolver também a nossa autoconfiança. Então, acho que, assim, dentre os ensinamentos, esse é muito importante para mim, e a questão da gente ver a divindade, né? Porque só através da gente vendo a divindade no outro, a gente vai conseguir, em algum momento, vivenciar o amor, que é o que Sai Baba quer, né? Como todos os outros mestres espirituais, como todas as tradições espirituais,
o que se deseja é o amor, aquele amor com A maiúsculo. Então, acho que assim, a gente vem tentando, né? Vem desenvolvendo com o tempo várias práticas que nos levam até essa consciência e a vivenciar isso. Não é uma coisa simples, não é da noite para o dia, mas a gente precisa ter essa determinação e essa vontade, né? Na verdade, a gente precisa ter, mais do que tudo, vontade de seguir os ensinamentos de Sai Baba. A Heloísa está perguntando aqui, você, Heloísa Kenteca, você considera um sacrifício seguir Sai Baba? Não, seguir Sai Baba é maravilhoso. Às vezes é sacrifício seguir os ensinamentos, alguns dos ensinamentos dele, né? Não é nem sacrifício, é porque a gente ainda está muito envolvido em maia, né? Em ilusão. E tem muitos apegos, ainda tem muitos desejos. Então, queria até aproveitar esse gancho da pergunta da Heloísa, por que é importante, né? As pessoas falam assim, mas a gente não pode desenvolver tudo isso fora da organização Sai Baba, fora dos centros e grupos? Pode, claro. Mas quando a gente se reúne em grupo, um grupo que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma meta, o mesmo mestre, se torna mais fácil para a gente, né? O mundo, ele tem muitos atrativos, ele segura a gente, né, nas nossas fragilidades, nos nossos desejos, nas nossas tarefas, né? O mundo, a família, o trabalho, tudo atrai a gente para que a gente tenha pretexto de não seguir no nosso caminho espiritual. E o grupo, né, estar dentro de um grupo ou de um centro Sai Baba, isso fortalece a nossa prática e a nossa determinação em seguir os ensinamentos, né? Eu acho que quando a Heloísa fala assim, é um sacrifício seguir Sai Baba, não. É muito, às vezes, difícil cumprir o que ele espera de nós. Mas ele também é muito mãe, né? É muito bondoso, muito amoroso, e ele fala, escolha uma prática, escolha uma das atividades, uma das práticas devocionais que a gente chama de sadhana. Escolhe uma e persiste nela. Ele não diz, faça todas as práticas ao mesmo tempo. Ele não diz, faça tudo de uma vez só. Né? Ele é muito amoroso nesse sentido e ele vai nos dando o tempo para que a gente vá desenvolvendo essa consciência e vá praticando com o tempo até o momento que a gente vai passar muito tempo fazendo tudo que ele... Porque a ideia é essa, não é a gente ter um comportamento, uma prática dentro do centro, dentro do grupo SAI, né, nos nossos encontros espirituais. A ideia é que a gente leve a nossa prática espiritual para a nossa vida cotidiana. Que cada momento da nossa vida seja preenchido com esse amor e essa devoção, da mesma forma que a gente cuida de um centro Sai Baba, que a gente cuida dos nossos irmãos. Então, que isso seja uma constante na nossa vida. Esse é o nosso objetivo, né? Quando a gente fala ver Deus no outro, ver Deus em si e no outro, é esse mesmo amor que a gente devota a Sai Baba, que a gente possa devotar esse amor também a todas as pessoas e a todas as coisas que a gente faz na nossa vida diária. E a oportunidade de conviver no centro com opiniões nem sempre concordantes, diversas e com pessoas de temperamento diferente, é uma oportunidade grande, porque possibilita que a gente possa burilar o nosso ego, né? E se a gente se isola em casa, a gente pode fazer, como você falou, em casa a gente pode ter tudo. Tem Deus, fazer a meditação, mas a oportunidade da convivência é muito importante ao satsanga, né?
Foi interessante você falar isso. Eu separei uma frase aqui de Sai Baba que fala exatamente isso. A organização Sathya Sai deve servir para que os membros encontrem nas suas unidades, que são os centros e os grupos, locais apropriados para o aprofundamento do sadhana, lugares onde possa cultivar as virtudes e superar o ego no contato com os outros servidores que têm esse mesmo propósito. Então, é exatamente isso que você estava falando, é onde a gente vai trabalhar o nosso ego, para que a gente saia da ilusão de que a gente é o nosso ego, né? Sai Baba diz, você não é o ego, você é o ser divino. Até uma pergunta, tem uma... desculpa, eu interrompi você. Não, é que eu ia falar isso, tem uma pergunta aparecendo aí na tela. É do nosso presidente Palmeri. O que você aprendeu com Sai Baba sobre o verdadeiro serviço que não conhecia antes? Todos nós tivemos essa experiência de não conhecer antes do que aprendemos com Sai Baba, né? Então, logo que eu entrei, né, eu fiquei frequentando o centro de Vila Isabel, não tinha, como a maioria das pessoas, ia lá, assistia a reunião de cânticos e ia embora. Em pouco tempo, Dona Diva, os mais antigos vão lembrar, Dona Diva, que na época era coordenadora de serviço, descobriu que eu era assistente social e logo me atraiu para o serviço na escola SAI. Já existia a escola de Vila Isabel e ela me atraiu para o serviço de entrevista, né, com as famílias, para as crianças, que sempre tem muitas mais crianças e pessoas interessadas do que vagas, infelizmente. E com a Dona Diva eu fui aprender um pouco do que era o serviço SAI, né? Que é diferente do que eu faço na minha vida profissional, né? Como assistente social, e que é diferente de fazer qualquer serviço que a gente ache que é serviço remunerado ou serviço para a família. Quando a gente aprende com Sai Baba que serviço é servir a Deus no outro, a gente mais um trabalho sobre o ego, né? A gente não acha que a gente é melhor do que ninguém e que a gente está dando alguma coisa que a pessoa precisa. Na verdade, o serviço, nessa perspectiva de Sai Baba, é um serviço de Deus servindo a Deus. E essa perspectiva, o que ele espera de nós e o que a gente deve almejar, é levar essa perspectiva para a nossa vida também. Quando a gente está trabalhando no nosso trabalho profissional, na nossa vida profissional, ou quando a gente está fazendo algum trabalho na família, ou para uma pessoa que a gente conhece, esse trabalho, se ele for feito pensando que aquela pessoa que está recebendo o serviço é uma manifestação de Deus, e que eu não sou melhor do que ela, porque eu estou nesse momento numa condição de poder ajudar, esse é o verdadeiro espírito do serviço SAI, né? A gente aprende que o serviço SAI é o serviço de necessidade, e não o serviço que me interessa, o serviço que eu gosto de fazer. Muitas vezes, o melhor serviço para mim vai ser aquele que eu não gosto de fazer, porque é esse que vai me ensinar. Exemplo, participar dessa live. Exatamente. Isso aí, vamos falar aqui que é só para o Betinho ficar tranquilo que eu não ia falar nenhuma bobagem, mas vocês vão também, a maioria de vocês que estão aí ouvindo vão ter a oportunidade de estar aqui no meu lugar. Por isso que eu digo, desenvolvam a autoconfiança que Sai Baba tanto recomenda. A Regina Matias está perguntando como o grupo SAI e ajuda na sua prática. De alguma forma você já falou, mas é bom sempre reforçar a importância do trabalho em grupo, né? Você acabou de falar, mas se você quiser falar um pouco sobre isso, nós temos outras perguntas. Nós temos ainda outras perguntas aqui, tá? Mas tá. As irmãs são muito amorosas, irmãs. Só fazem perguntas fáceis. Não vale pergunta difícil. Pois é, as irmãs ensaem. O que ajuda na prática? Na verdade, a gente, quando vai ao centro,
a gente a gente brinca que diz que é um menu degustação. A gente vai aprender um pouco sobre meditação, a gente vai aprender sobre canto devocional ou repetição do nome de Deus, pode ser de duas formas, pode ser o canto, pode ser só a repetição do nome de Deus. A gente aprende vários sadhanas, né, várias práticas espirituais, para que a gente, no nosso dia a dia, ponha essas práticas em atuação efetiva, cotidianamente, né, que a gente insira isso na nossa rotina. Então, o círculo, por exemplo, ele pode ser experienciado na nossa vida profissional. Quando a gente está numa reunião, numa grande discussão, se a gente propõe que faça no modelo do círculo de estudos, respeitando a opinião e a fala e o tempo de fala de cada pessoa, essa reunião vai ser mais produtiva, né? A gente aprende a meditação na luz, que é a meditação indicada por Sai Baba, que a gente coloca na nossa prática cotidiana. Todas essas coisas ajudam a gente a fortalecer a nossa prática. E quando a gente pensa que vai esmorecer, a gente aí tem a ajuda dos irmãos que todo domingo a gente se encontra, nesse momento virtualmente, mas quando tudo isso passar e nesse tempo todo a gente se encontra presencialmente e esse grupo fortalece essa nossa prática, né? Essa nossa disciplina espiritual. Tem mais alguma aí que é para eu não ficar falando sobre a mesma coisa? Não, só queria. Nós estamos com 20 pessoas na live, foi um recorde absoluto de audiência, porque nós achávamos que íamos ter uns 3, 4, até brincamos isso, eu, Palmeirinho e Rose. Então, 20 pessoas está ótimo, tirando que o Palmeirinho entrou junto com a. Aliás, separadamente da Shakti dele, para fazer volume, mas então temos 19 casas vendo, né? Eu queria pedir a vocês que, já que vocês tiveram... Tinha uma pergunta aí, entrou uma pergunta. Tem uma outra pergunta. Deixa eu só fazer o comercial, pedir às pessoas que, já que tiveram a paciência de dedicar o tempo e entrar aqui para conversar com a gente, que se inscreva no canal, porque ficando inscrito e dando like, eu tenho a impressão que o YouTube vai fazer notificações futuras. Eu não tenho certeza se é a partir de um número mínimo de inscritos. Realmente eu não sei. Nós estamos começando agora, temos muito pouca experiência aqui na plataforma. Mas eu queria pedir isso, que vocês se inscrevessem e que dessem o like, não porque por vaidade, é para assegurar mais a continuidade do trabalho. Espero que estejam gostando do trabalho. Eu vou passar agora a pergunta da Isamar. Quando você entrou na organização, qual área te encantou mais? Então, eu, assim, na verdade, eu fui fisgada primeiro pelo serviço, né? Mas a gente também entende que tudo que a gente faz dentro da organização é serviço para Sai Baba, né? Em seguida, eu fui para a área de devoção. Na verdade, a área que é mais comum para mim, mais fácil, é a devoção, né? Que é a área que a gente canta, é a área que a gente faz círculos de estudos. Agora, mas não mais, o círculo de estudos de um tempo para cá passou para a área de educação, e que a gente faz meditação, é a área que envolve mais essas práticas espirituais que a gente chama de sadhana, né? Mas, na verdade, tudo é sadhana, né? A educação é um sadhana, porque ela trabalha com a mente, né? Com o intelecto. A gente desenvolve o intelecto estudando sobre a mensagem de Sai Baba. O serviço é um sadhana importantíssimo, né? Porque a gente também aprende sobre essa divindade no outro. Então, na verdade, todas essas atividades, desde a do serviço, da área de educação e devoção, a finalidade delas é a purificação da nossa mente, né? Então,
seja qual for a área, e essa separação, né, para quem não conhece a estrutura da organização, essa separação é meramente administrativa, né, porque a gente faz tudo em conjunto. Não existe serviço sem devoção, não existe devoção sem educação, não existe educação sem devoção e serviço. Então, as três áreas elas estão interrelacionadas, é só uma separação administrativa. E aí, falando um pouquinho dessa coisa de cargo, né, que eu acho que é uma coisa que as pessoas que conhecem a organização ficam muito, assim, às vezes, assustadas com assumir cargos. Os cargos, entre outras coisas, eles também nos ajudam no despertar dessa autoconsciência. Eles também nos ajudam nessa autoconfiança, né? Os cargos nada mais são do que oportunidades que a gente tem de servir a Sai Baba, né? Trabalhando entre aspas, né? Servindo nessa divina organização que ele criou para o nosso bem-estar, para a nossa elevação espiritual. Então, eu, desde que, acho que com poucos anos que eu frequentava o centro, eu comecei a assumir cargos, né? A maioria deles, obviamente, na área de devoção. Mas, nesse momento, eu estou vice-presidente, eu já estive vice-presidente em outra gestão, eu já trabalhei com secretaria, enfim. Isso é uma das perguntas que eu ia te fazer. Quais os cargos nesse tempo que você está na organização você já exerceu? Aproveita que o assunto já tá tocado e a gente desenvolve isso. Maior parte do tempo, coordenação de devoção, né? Eu já tive também na secretaria, que é um cargo meio administrativo de ajudar a diretoria, e já tive 2 ou 3 vezes em cargo de vice-presidência. Durante um período, eu substituí o Tiago Leão, ele era o coordenador de devoção da região Sudeste 2, que pega Rio, Espírito Santo, e ele precisou se ausentar, eu era, vamos dizer assim, assistente dele, eu trabalhava junto com ele precisou se ausentar, e eu, por um tempo, assumi a coordenação de devoção do Comitê Sudeste 2. Hoje não é mais essa configuração, hoje a região Sudeste, né, as regionais, o Brasil é muito grande, então a organização precisa ter braços nas regiões, então se divide em regiões não exatamente de acordo com o Estado, né? A região Sudeste, por exemplo, Sudeste 2 é Rio e Espírito Santo, tem Sudeste 1, que é Minas e São Paulo, enfim. Só um período eu fui coordenadora de devoção, mas nesse momento agora as regiões só trabalham com coordenação e vice-coordenação. Mas basicamente na área de devoção. Fui coordenadora de devoção, coordenadora de bhajans, e, enfim. E eu acho que assim, não tem diferença, né? Na verdade, o que o cargo, assumir um cargo traz para a gente? Traz mais responsabilidade de você cumprir a mensagem de Sai Baba. Né? Porque a gente assume um papel que a gente precisa estar levando a mensagem de Sai Baba na nossa vida para que a gente não entre em contradição com o que ele ensina. Então, é mais uma oportunidade de crescimento e de pôr em prática os ensinamentos dele. E volto a dizer, trabalhar o ego, trabalhar a autoconfiança, né? A gente trabalhar os nossos apegos, né? A gente precisa desapegar muitas vezes de ideias, porque a gente trabalha num grupo, aliás, trabalhar em grupo, seja em qualquer atividade, né? Sempre precisa ter muito consenso, muita busca de unidade. E dentro de uma organização espiritual não é diferente. Mas também não é diferente a gente dizer que não vai ter divergência de ideias. Podem ter divergências de ideia, mas elas são resolvidas, na maior parte das vezes, a gente espera que seja assim,
com conversas respeitosas, de forma saudável, né? E com humildade, né? Isso, e que deveria ser a prática, na verdade, da nossa vida cotidiana, né? A gente deveria discutir ideias, dissociando as ideias do que aquela pessoa é, de fato, né? E esse é um grande aprendizado que a gente tem a oportunidade de ter quando a gente assume cargo. Então, assim, eu tenho muita gratidão por ter conhecido a organização Saibaba. Ela realmente, ao longo desses anos, me deu uma outra perspectiva de vida, vamos dizer assim. Não que a gente já esteja no caminho totalmente, né, da forma ideal, mas Saibaba diz que a gente deve persistir. Quando a gente dá um passo em direção a ele, fazendo uma ação, ele fala, escolhe uma, ele dá 100 em nossa direção, né? E acho que, assim, como eu comecei falando, ele disse que um estudante perguntou para ele, não, Swami, eu tenho a experiência para depois ter a fé. Ele disse, não, primeiro você tem a fé, depois você tem a experiência. E eu tinha fé, comecei tendo a fé nele, sem nem saber quem ele era, mas me disseram assim, ele atende a todos os pedidos. E o primeiro... Saibaba fala que nós temos fé, todos têm fé. A fé é inerente à nossa natureza. O que a gente tem que saber é direcioná-la no sentido certo, né? Quando eu entrei a primeira vez no Centro Saibaba, tanto que quando eu voltei depois, já nem era na Maxwell, já era na Pereira Nunes, eu fiz um pedido para ele de uma situação que estava sem resolução, e no dia seguinte teve a resolução. Então, assim, e eu nem conhecia, eu não sabia ainda dos milagres, eu não tinha lido O Homem dos Milagres, que é o livro, né, que a maioria das pessoas conhece para chegar na organização. E, enfim, eu não sei se tem mais pergunta, mas se não tiver, você... Alguém aqui perguntou, deixa eu ver. Só que nós temos só praticamente 2 minutos, tá? Vou botar aqui a pergunta. A Isamar perguntando se você foi a praxante. Fui a praxante. O que acontece? Como Saibaba diz, você precisa ter fé sem viver a experiência. Eu nunca tive, durante muito tempo, necessidade de ir à Índia. Eu acreditava em Saibaba a despeito de estar lá, mas todo mundo, obviamente, sempre queria ir, e eu nunca achei possível para mim ir à Índia, né? E em 2009, a despeito de todas as condições, ele diz que a gente vai quando é chamado. Então, as condições apareceram e eu fui. E é muito... praxante Nilayan, diferente de outras, ou igual a várias outras tradições, locais sagrados, né? É um lugar onde se experiencia a energia do amor, né? Que em última instância, eu até deixei isso aqui para o final, o ponto central dos ensinamentos de Saibaba é o amor, né? Tudo que a gente faz é para a gente despertar em nós o amor, esse mesmo amor que Saibaba tem por nós. E lá em Praxante Nilayan, onde Saibaba morava, quando encarnado, a aura, quando a gente olha para ele, é de amor. Hoje ele não está mais lá fisicamente. Eu não voltei lá depois que ele deixou o corpo. Mas eu tenho certeza que essa energia de amor permanece. Mas é fato também que quando a gente entra em qualquer centro ou grupo da organização Saibaba do Brasil ou do mundo, tenho certeza que essa energia de amor também está ali. Porque Saibaba diz que onde a gente pensar nele, ele vai estar, né? Então, assim, essa é a mensagem central de Saibaba, ver nos outros Deus, e o amor pela pessoa com quem se está lidando, né? A gente vê nessa pessoa com quem a gente está lidando esse amor que é Deus, esse amor que nós somos, né? E que o outro também é. Então, assim,
todas essas experiências que a gente vive dentro de um centro, vive dentro da organização Sai Baba, é para isso, é para que a gente possa, em algum momento, despertar para esse amor, né? Que a gente possa seguir praticando os ensinamentos de Sai Baba. A gente precisa ter consciência dos ensinamentos dele, conhecer esses ensinamentos de forma, primeiro, intelectual, para depois ele chegar no nível da nossa ação, né? Que a nossa ação, no dia a dia, na nossa vida, dentro do centro e fora do centro, seja permeada por esse amor e por essa unidade que Sai Baba diz que nós somos. Bom, acho que foi. Acho que nós, foi, né? Nós chegamos agora no limite do nosso tempo. Eu quero agradecer, nós queremos agradecer o tempo que vocês doaram a participar dessa live e frisar que nós colocamos o título da live, permanente título da live, de 40 minutos, para que todos saibam que vão precisar disponibilizar apenas 40 minutos a cada semana para conversar sobre o nosso centro, a mensagem de Sai Baba, porque como nós estamos sem atividades presenciais, estamos desconectados fisicamente. Então, a nossa ideia com essas lives, né, Rose, é fazer com que as pessoas se mantenham conectadas aqui. Eu vi todos os comentários aqui, são amorosos, são fraternos, e isso é muito bom, porque fortalece a cada um de nós. Então, é isso. A gente... E pedir que as pessoas, mesmo desconectadas fisicamente, não se desconectem de vez, porque tudo isso vai passar e a gente vai voltar para o nosso centro, a gente vai voltar para as nossas atividades e a gente sente o centro, quando ele está cheio, né, a gente se sente muito bem, muito acolhida, a energia. Além de ser um serviço, tudo aquilo que a gente vibra ali é um serviço para a nossa cidade, para o nosso país, né? E quanto mais gente tiver envolvido nessa energia de amor, mais pessoas são beneficiadas. Então, que a gente não se desconecte. Sai Baba está com a gente a todo momento, então que a gente possa estar ligado através desse fio invisível que é a devoção a Sai Baba. Bom, então vamos encerrar. Foi muito bom, muito obrigado a todos. Agradecer a Rose por ter aceito o convite, foi muito legal. A gente já sabia disso. Como diz o Palmeirinho, sempre foi muito legal, muito legal. E vamos encerrar, né, com 3 on, né? On Shanti Shanti. On Shanti Shanti e 3 on a gente fez no início. Como de praxe. E convidar todos para continuar acompanhando, né? Acho que daqui a 15, né? A gente vai ter novamente. Não sei se 15 ou uma semana, porque eu já tenho engatilhado uma pessoa que eu tenho certeza que eu vou conversar com ela daqui a pouco, e ela vai aceitar a participar já com tudo pronto. Aí, mais uma vítima. Mais uma vítima amorosa. Então tá bom, gente. Obrigado por vocês terem vindo. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Realmente, Sai Baba é só amor, só doação. E a gente tem muito a agradecer por estar nessa organização, por ter conhecido Sai Baba nessa encarnação. Então, Sairã. Shanti, Shanti, Shanti. Sairá.